Oi, eu sou a Paloma e esse é meu canal, e hoje eu estou começando um vídeo muito especial para mim porque eu quero voltar a falar sobre esse assunto. Nós vamos ler livros de ficção que falem sobre o meio ambiente. 5 de junho foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e esse dia foi criado na Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972. A partir desse dia, que só foi colocado em prática em 74, todos os anos a gente tem um lembrete de que falar sobre o meio ambiente é muito importante. E para quem não sabe, eu estudei meio ambiente na faculdade. Eu sou engenheira ambiental de formação. Então, pra mim, falar de meio ambiente era muito real, sabe? Todos os dias que eu ia pra faculdade, a gente falava sobre isso. Só que desde que eu saí da faculdade, eu não tô trabalhando na minha área, então eu acabei me distanciando um pouco dessa discussão. Acontece, gente, que eu gosto bastante de falar sobre o meio ambiente e eu acho que a gente tem que trazer essa discussão ativa, sabe? Porque o nosso futuro ainda é importante, o mundo ainda não acabou. Então, pensando nisso, quis fazer um projeto especial sobre meio ambiente. Só que a decisão mais fácil seria eu ler livros de não ficção. O que eu já faço, eu já fiz muitas vezes e eu já tenho um repertório de livros de não ficção. Quando eu fui pensar em livros de ficção para ler, eu parei porque eu não tinha ideia de quais livros eu poderia ler. Comecei então a pesquisar, já faz algum tempo que esses livros estão na minha estante, porque eu tentei comprar para fazer esse projeto e finalmente veio aí, eu vou tirar esse projeto do papel. Nós vamos ler livros de ficção que tenham o meio ambiente ou as mudanças climáticas, etc, como um plano de fundo para as histórias principais. Eu tenho 4 opções de leitura e eu quero ler todos esses livros nesse vlog. Eu não sei exatamente qual a ordem que eu vou pegar para apresentar para vocês as nossas 4 opções. Eu vou começar com o único e-book que eu tenho aqui, que é Estação 11. Estação 11, na verdade, não fala exatamente sobre o meio ambiente, mas dentro desse livro nós temos uma gripe que começa a se espalhar grandemente, fortemente pelo mundo. Não sei se esse cenário é meio conhecido para vocês, mas a gente tem basicamente uma pandemia que vai mudar toda a dinâmica do mundo. E também tem uma adaptação, se eu não me engano, tá disponível no Prime Video ou no Max da HBO, e eu quero muito ler o livro e assistir a adaptação pra gente conversar sobre essa história, porque quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de mudança social, a gente também fala de mudança ambiental, porque quando os humanos param de interferir no planeta, o planeta começa a voltar, começa a se regenerar. Então eu tô muito curiosa pra essa história e essa é a nossa primeira opção de leitura. O segundo livro que eu separei é O Céu da Meia-Noite. Ele também tem uma adaptação pela Netflix e esse livro aqui vai falar sobre um pesquisador que tá sozinho no Ártico. Acontece uma coisa que a gente não sabe o que é, meio que um evento catastrófico, é isso que fala a sinopse, e de repente ele se vê sozinho lá com uma criança. Então eu acho que esse livro também pega bastante na parte humana e na parte social do planeta, mas ainda assim tô muito curiosa para saber sobre esse evento catastrófico e o modo como ele vai refletir na própria existência. Eu acho que esse livro aqui deve ser bem existencial, assim, sabe? Trazer altas reflexões. A minha terceira opção é Além do Oceano. Eu nunca li nada dessa autora, mas eu fiquei bem curiosa com a sinopse, porque dentro desse livro nós temos 2 pontos de vista. Um desses pontos de vista é de uma ativista ambiental e depois, no outro ponto de vista, nós estamos no futuro, em 2040, e nós estamos passando por uma grande seca. Gente, o assunto de seca é muito discutido nos dias de hoje, porque o aquecimento global e as mudanças climáticas estão secando algumas partes do planeta, e essas partes podem ser essenciais para nossa alimentação. Então eu tô bem curiosa para saber como é que a autora vai abordar isso nesse livro. Aliás, a maioria deles é da Morro Branco. Eu acho que a Morro Branco é a editora mais consciente nessa questão de meio ambiente, se tratando de livros de ficção, tá? Porque eles não publicam livros de não ficção. E a minha última opção é A Seca, justamente por conta desse assunto que eu falei no outro livro. Esse livro aqui, na verdade, eu acho que ele é um thriller, tem um assassinato, alguma coisa assim, só que junto com esse assassinato nós temos essa seca, nós temos incêndios, etc, que é algo que a gente vive hoje. Então eu tô muito curiosa com todas essas leituras, eu espero que todos sejam incríveis. Por enquanto são só os 4 livros que eu separei mesmo, mas se vocês já tiverem indicações de outros livros de ficção que falem sobre o meio ambiente de alguma forma, deixa aqui nos comentários, porque sim, eu estou sempre buscando indicações e eu quero fazer desse vlog algo recorrente. Quero tentar fazer todo ano pra gente discutir um pouco sobre esse assunto. E é isso, gente. Eu espero que esse vlog seja muito legal de fazer e que vocês gostem de me acompanhar. Eu não tenho certeza qual livro que eu vou pegar agora. Talvez eu comece pelo e-book, porque faz tempo que eu não leio o e-book. Então vamos ler e vamos assistir, vamos fazer esse vlog funcionar.
Não havia mais mergulhos em piscinas de água colorada com luzes verdes por baixo. Não havia mais jogos de bola sob holofotes. Não havia mais luzes na varanda circundadas por mariposas nas noites de verão. Não havia mais trens correndo sob a cidade com a força alucinante do terceiro trilho condutor de eletricidade. Não havia mais cidades. Não havia mais filmes, exceto raramente, exceto quando um gerador de energia estava ligado e abafava metade do diálogo, e mesmo isso só por algum tempo, até que o combustível para os geradores acabou, porque a gasolina dos automóveis estragou depois de 2 ou 3 anos. O combustível dos aviões durava mais tempo, porém era difícil de conseguir. Não havia mais telas acesas, à meia luz, quando as pessoas erguiam seus celulares acima da multidão para fotografar o palco dos shows. Não havia mais shows iluminados por luzes de halogênio coloridas como um bolo de aniversário. Não havia mais música eletrônica, punk e guitarras elétricas. Não havia mais remédios. Não havia mais certeza de sobreviver a um arranhão, a um corte no dedo na hora de picar os legumes para fazer o jantar, a uma mordida de cachorro. Não havia mais voos. Não havia mais cidades vistas pelo céu pela janela de um avião, pontinho de luz brilhantes. Não era mais possível olhar para baixo a 9.000 metros de altura e imaginar como eram as vidas iluminadas por aquelas luzes naquele momento. Não havia mais aviões. Mas não, aquilo não era verdade. Ainda existiam aviões aqui e ali. Eles estavam adormecidos em hangares e galpões. Ficavam acumulando neve sobre as asas. Nos meses frios, eram ideais para armazenar alimentos. No verão, os aviões perto de pomares eram abastecidos com tabuleiro de frutas para desidratarem no calor. A ferrugem florescia e se espalhava em riscos. Não havia mais países, todas as fronteiras estavam abertas. Não havia mais corpo de bombeiros, não havia mais polícia, não havia mais conservação das estradas ou coleta de lixo. Não havia mais lançamento de naves espaciais que deixavam um risco de fogo na atmosfera ao partirem rumo ao espaço. Não havia mais internet. Não havia mais redes sociais, mais buscas de significados de sonhos, esperanças nervosas, fotografias de almoços, gritos de socorro, expressão de satisfação, planos para o encontro mais tarde, apelos, queixas, desejos, fotos de bebê com roupa de ursinho no Halloween. Não havia mais como ler e comentar sobre a vida dos outros, logo não havia mais como se sentir menos sozinho, não havia mais fotos de perfil. Cheguei em 34% de Estação 11 e eu achei que esse livro seria bem mais difícil de ler do que ele está sendo. Quando eu tava separando os livros pra ler nesse vlog, esse daqui era um dos que eu achava que iam demorar mais pra eu ler, que ia ser um pouco mais existencial, mas ainda assim ele tá sendo bem fácil e bem interessante. É um livro com múltiplos pontos de vista, mas a gente vai acompanhar 3 personagens principais. O Arthur, que é um ator muito famoso. Logo no comecinho do livro, no primeiro capítulo, ele tá fazendo uma peça de teatro. Ele tá fazendo Rei Lear, se eu não me engano, do Shakespeare, até que ele acaba passando mal no palco e ele tem um ataque cardíaco e acaba falecendo. Quem tenta salvar o Arthur em cima do palco é o Jivan. Ele é o nosso segundo protagonista, apesar de que até agora ele apareceu pouquíssimo. Ele tenta fazer ali uma massagem, né, pra ressuscitar o Arthur, só que mesmo assim eles não conseguem ressuscitar ele. Só que o Jivan fica com esse sentimento de que finalmente ele encontrou um objetivo pra vida dele, ele quer ser paramédico. Enquanto isso tá acontecendo no palco, tem uma garotinha que também faz parte dessa peça de teatro. Ela fazia uma das personagens da peça. Na época ela tem entre 7 e 8 anos e ela vê tudo aquilo acontecer. Ela também vai ser a nossa protagonista do livro, a Kirsten, só que a gente vai acompanhar a Kirsten quando ela é adulta, depois que aconteceu tudo o que aconteceu na história. Nesse mesmo dia em que o Arthur acaba falecendo, o Jivan encontra o seu objetivo de vida e a Kirsten sofre um trauma, também começa a se espalhar uma gripe muito, muito forte, a gripe da Geórgia, que é o que eles chamam aqui, e de repente eles se veem numa pandemia mundial. Não só isso, como essa gripe vai mudar o curso da história do mundo, até porque eles começam a chamar os anos depois da gripe de ano 1, ano 2, ano 3 e assim a gente continua. Essa gripe devastou grande parte da população mundial e agora o mundo está transformado, não existe mais internet, não existe mais energia elétrica, tudo aquilo que eu falei pra vocês que mudou. Então, e aí a gente começa de novo a acompanhar esses personagens depois. Além do livro ter múltiplos pontos de vista, ele também intercala entre futuro e passado, até porque no futuro, quando a gente acompanha a Kirsten adulta, o Arthur já não existe mais, tanto que ele acabou falecendo no primeiro capítulo. Então, pra gente entender um pouquinho a história do Arthur, a gente tem que voltar e ir pro passado pra gente entender como é que ele vai interferir na vida desses outros protagonistas que tiveram contato com ele naquele dia fatídico que tudo mudou. É um livro bem reflexivo, um livro que fala sobre a existência humana, um livro que pega
pega muito nas relações interpessoais e eu tô gostando até agora, tá sendo bem interessante. A parte da Kirsten é um pouco mais tensa, porque ela tá num mundo novo, mas ainda assim eu tô muito curiosa com tudo que vai vir ainda nesse livro, porque eu não tenho ideia de onde a história tá indo, sabe? Pra onde ela tá caminhando. Mas essa é a sinopse e a minha opinião de 34% da história. E eu também quero começar a assistir a série pra ver se eu consigo mais ou menos acompanhar, assim, as duas equilibradas, pra depois, quando eu vir falar minha opinião final pra vocês, eu já tenha assistido a série também. Vamos ver se eu consigo. Me desejem sorte e vamos nessa. Não só finalizei minha leitura de Estação 11, como também aproveitei e assisti a minissérie da HBO, consegui assistir, então senta que lá vem história, porque eu vou falar sobre o livro e sobre a série, a diferença dos dois e tudo que aconteceu nas minhas experiências. Estação 11 é um livro que vai basicamente falar sobre a humanidade. Como eu contei a sinopse pra vocês, ele vai focar bastante nessa gripe que assolou o mundo inteiro. De acordo com a história, tanto no livro quanto na série foi a mesma coisa, 99,9% da população acabou falecendo, quase que 9 bilhões de pessoas é falado na série, só que algumas pessoas sobreviveram e agora eles tentam reconstruir a sua vida nesse mundo que virou um mundo natural, virou apocalíptico, e eu incluí essa leitura na lista justamente pelo fato de que eu queria ver a transformação do mundo sem a interferência humana. Quando a gente fala de civilização, existiam muitas civilizações no passado que juntavam muito a natureza com a tecnologia. Eu acho que a gente deixou isso muito de lado, a gente foca muito na civilização humana, na tecnologia, a gente não se importa muito com o meio ambiente hoje em dia, então eu queria ver como é que o mundo ia se transformar sem esses bilhões de pessoas que populam a Terra. E com isso, eu posso falar pra vocês que esse livro foi muito interessante nessa parte. A história tem diversos pontos de vista e o foco do livro é mais humano, só que ainda assim, alguns desses pontos de vista falam sobre as diferentes formas que a natureza tomou conta da Terra. Tem horas que a Kirsten, uma das nossas protagonistas, tá andando numa estrada e ela fala como a floresta aumentou, como a era invadiu a estrada, como alguns carros que foram abandonados agora estão se transformando em meio que ecossistemas, assim. É muito interessante ver a mudança do mundo, só que ainda assim, como eu falei, esse livro é completamente focado nos seres humanos. Isso ficou muito claro. Vamos focar no livro primeiro. Eu gostei bastante dessa história, ela foi muito reflexiva. Quero começar dizendo que me assusta muito o fato desse livro ter sido escrito em 2015, o fato de que a autora estava prevendo que algo desse tipo ia acontecer. A nossa pandemia não foi tão extrema quanto a pandemia do livro, mas ainda assim a gente acabou sofrendo algo que ninguém imaginava, ou pelo menos quase ninguém imaginava, porque a autora escreveu um livro em 2015 falando sobre uma gripe. Ela usa uma variação da gripe suína nesse livro, se eu não me engano, que nessa época estava bem falado, tanto a gripe aviária quanto a gripe suína. Existem filmes que falam sobre isso, e o livro é basicamente um modo de falar sobre os seres humanos utilizando de uma pandemia. Não é o foco, a gripe não é o foco. Esse livro é diferente porque o plot dele não é o foco da história. É estranho falar isso pra vocês, mas quando você lê esse livro, ele tem uma linha de raciocínio, ele tem um plot, meio que um drama principal, só que esse plot, esse fio que interliga todas as histórias, não é o foco da história. O foco da história são todas as personagens que são criadas, como essas personagens se transformaram ou como elas estão conectadas entre si. É um livro completamente focado em desenvolvimento de personagem e não exatamente no plot da história, sabe? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Nós começamos a história vendo aquela cena que eu contei pra vocês do Arthur no palco. Ele acaba falecendo de um ataque cardíaco e a gente não exatamente entende o motivo dessa cena no início da história. Mas essa cena vai servir pra apresentar muitos dos nossos personagens
personagens principais e pra mostrar pra gente que mesmo que eles sigam caminhos diferentes na história, no fundo todos eles estão ligados na mesma pessoa. Isso pra mim é uma forma da autora de falar que todos nós estamos ligados de alguma forma. Eu não sei se vocês já viram essa teoria de que na verdade você está a 7 pessoas de uma pessoa famosa. E eu não sei como que isso funciona exatamente, porque eu nunca tentei fazer, só que é uma teoria pra falar pra gente que todos nós no mundo estamos conectados de alguma forma. Existe algum ponto em comum que conecta a gente. No caso dessa história, o ponto em comum que vai conectar os nossos personagens principais é o Arthur. E a história dele é muito interessante. Nós temos o ponto de vista do Arthur, só que não exatamente no futuro, porque ele não vive o futuro, né? Nós temos o ponto de vista dele do passado. A gente entende todo o drama dele com a família, com o lugar de onde ele veio, com as esposas dele, porque as esposas dele vão ter uma participação ativa na história depois. Então, a parte do Arthur foi muito interessante pra gente entender como é a vida dessa pessoa que conecta outras pessoas. Nós também temos pontos de vista da Miranda, que é a primeira mulher do Arthur, do Clark, que é o melhor amigo do Arthur, da Kirsten, que foi a garotinha que atuou com o Arthur, e o Arthur gosta muito dela, ele a considera como uma filha, e também do Jivan, né, que é o cara que tenta salvar o Arthur no palco. Todas essas pessoas têm pontos de vistas específicos na história pra contar como é que elas se desenvolveram, como é que elas se transformaram, porque cada uma meio que vai seguir um caminho diferente nesse futuro apocalíptico. Eu particularmente gostei muito mais das histórias passadas. A parte do futuro, que é basicamente a parte do Jivan e a parte da Kirsten, principalmente, porque no futuro ela está uma mulher adulta, ainda é interessante, só que eu não me conectei tanto assim, porque ela foca muito no Shakespeare. Esse livro é para os fãs, para os amantes de Shakespeare, com certeza. A Kirsten faz parte dessa sinfonia itinerante, né, que é um grupo de pessoas que performa Shakespeare, é o artista favorito deles, né, pra performar, pra fazer as peças e tal. No futuro a gente também tem esse plot principal com o nosso profeta. Eu não vou falar absolutamente nada sobre ele, porque ele é uma parte importante para as reviravoltas da história. Eu vou colocar entre aspas, porque não são exatamente reviravoltas, mas ainda assim são pontos específicos que vão fazer a leitura ficar mais rica. E é isso, gente. Eu gostei do livro, eu não consegui me conectar tanto com o futuro, mas o passado foi muito bom. E no livro, os meus personagens favoritos são a Miranda e o Clark. Eu acho que os dois têm umas reflexões muito legais e eu gostei muito de acompanhar os dois no livro. Essa é a minha opinião de Estação 11 de forma escrita. Como eu falei pra vocês, eu tentei começar a série meio que equilibrado com o livro. Quando eu tava mais ou menos na metade do livro, eu comecei a série porque eu não sabia exatamente se eles iam seguir a mesma linha do tempo do livro. Porque o livro vai e volta, gente. Ele vai pro futuro, aí ele volta pra contar como é que aconteceram as coisas, aí ele vai pro futuro de novo, aí ele volta depois. Então eu não sabia exatamente como seria a linha do tempo da série. Mas eu posso dizer pra vocês que eu também gostei da série. Eu acho que eles são diferentes em essência, mas ainda assim os dois são muito legais e eles se complementam. A série começa muito bem, ela é muito fiel nos primeiros episódios, sei lá, nos 2 primeiros episódios, apesar de que existe uma grande mudança nas personagens do Jivan e da Kirsten. No livro, eles têm esse encontro logo no primeiro capítulo, mas depois eles tomam caminhos separados. Enquanto que na série, eles juntaram esses 2 personagens pra criar uma narrativa nova. Tirando essa parte do relacionamento da Kirsten com o Jivan, a gente tem os primeiros episódios, assim, muito fiéis ao livro. Cenas iguais, diálogos iguais, então no começo da série eu fiquei bem interessada. Teve até uma cena que eu fiquei toda arrepiada, porque é diferente você assistir de você ler. Apesar da gente se envolver bastante na leitura, ver uma doença meio que se espalhando pelo mundo é diferente, gente, do que você ler algo acontecendo. Mas o início da série foi bem fiel. O meio da série foi super diferente, eles mudaram muitos caminhos, assim, em questão de desenvolvimento de personagem, eles mudaram a história de muitas personagens, tiraram pessoas, tá, e colocaram algumas pessoas pra fazer sentido pra uma adaptação, porque o livro tem muitos personagens mesmo, personagens secundários que não fariam sentido estar na série, e no final ele volta a ser fiel ao mesmo tempo que a gente tem essa mudança da Kirsten e do Jivan. Tem cenas muito parecidas, mas no geral eu acho que a série adaptou a história muito bem, e essa é a palavra-chave. Adaptar uma história. O Jivan, ele muda como personagem, não só a história dele com a Kirsten, mas a personalidade dele. Eu acho que no livro ele é bem mais confiante do que ele tá fazendo, e na série colocaram um personagem um pouco mais sensível, tanto que a história dele é muito emocionante na série. Eu acho que ela é muito mais emocionante do que no livro, porque ele tem apenas um capítulo dele, e na série nós temos o Jivan meio que em toda a história, então eu gostei das mudanças que fizeram com ele. O plot da série é
completamente diferente quando a gente fala do Profeta, porque o Profeta é meio que o vilão do Estação 11 livro, e a história dele é muito interessante de acompanhar, porque eu creio que se acontecesse um apocalipse, alguém ia se basear em religião, e no caso foi o Profeta. Na série, eles tiveram que adaptar um pouco a história dele. Eu não acho que essa mudança foi necessária, eu acho que o livro já trazia uma reflexão muito boa com relação à vida do Profeta, mas na série eles trouxeram uma profundidade maior para a história dele. Eu acho que deixaram a história dele bem mais sensível e tiraram um pouco da maldade nata que ele tinha no livro. Eu sinto que no livro ele foi um vilão porque ele poderia ser um vilão, e na série eu acho que ele foi um vilão, entre aspas, mas por consequência das coisas que aconteceram, sabe? Então, também acho que a história do Profeta na série ficou bem mais sensível. Eu acho que a série, num geral, ficou muito mais sensível. Sim, nós temos desenvolvimento de personagem, mas eu acho que ainda assim precisavam de um plot pra chamar as pessoas pra essa história. Então, a série segura muito as partes misteriosas, sabe? Existe uma linha do tempo que também vai e volta, a gente vê lembranças e vai pro futuro e volta pras lembranças. Então, com relação a isso, foi bem parecido ao livro, mas a série ainda traz um sentimento maior. São cenas muito lindas, gente, essa série foi lindamente dirigida, lindamente construída. Tem cenas que são silêncio puro e elas são maravilhosas. Com relação ao visual da série, eu acho que eles fizeram um trabalho magnífico. A minha grande crítica pra série é que eles acabaram modificando um dos meus personagens favoritos, que foi o Clark. No livro, o Clark tem uma história muito bonita e é por isso que ele se tornou meu personagem favorito, enquanto que na série eu acho que eles tiraram apenas uma pessoa como vilão e dividiram a maldade do ser humano entre outros personagens. E o Clark tá meio que numa dessas. Eu acho que eles aprofundaram muito a história, tanto a história do Arthur com a Miranda, a história da Kirsten com o Profeta, a história dos personagens secundários, a história do Divan com certeza ficou mais profunda. Então eu acho que eles adaptaram a história muito bem e eles trouxeram pra história algumas coisas que ficaram faltando no livro, sabe? O livro é muito reflexivo, ele faz você refletir muito na sua própria existência. Caso acontecesse alguma coisa assim, o que você faria, sabe? Muitas das coisas que a gente quer hoje são insignificantes, e se um dia acontecesse uma coisa como aconteceu no livro, a gente não ia ter nada que realmente importasse, sabe? Então eu achei que a série trouxe uma mudança muito necessária e eles se complementam muito bem. Se você lê o livro, você vai gostar da série porque ela vai trazer coisas novas. Se você assistiu a série, eu acho que vale muito a pena você também ler o livro, porque ele traz outros pontos de vista, outras perspectivas, assim, em algumas histórias. Então eu gostei muito dos dois terem se complementado. No final, eu acho que o livro traz um pouco mais de esperança, enquanto que a série traz muito mais emoção. O livro traz aquela coisa de acho que vai ficar tudo bem. E a série traz aquela coisa de está tudo bem nesse momento, sabe? Quero deixar um salve para as atrizes que fizeram a Kirsten em Estação 11. Nós temos a Kirsten criança e a Kirsten adulta. As duas foram magníficas no papel. E esse livro fala muito sobre legado. Quando a gente pensa nesse caso de que se acontecesse algo assim, a gente não teria nada significante com a gente, que o que mais importa pra gente é a nossa vida e a vida das pessoas que a gente ama, uma coisa que tanto a série quanto o livro trazem de reflexão pra gente é justamente o fato de que essas pessoas estão todas interligadas por um homem que não viveu no futuro. Um homem que no dia 1 da gripe, de quando aconteceu o apocalipse, ele já não estava na história. Mas mesmo assim, as ações dele no passado interferiram completamente nas ações dessas pessoas no futuro. O que a gente mais tem que buscar nas nossas ações hoje, assim, fazer hoje na nossa vida, é impactar as pessoas de uma forma que elas vão lembrar da gente no futuro quando a gente não estiver mais na narrativa. Vocês podem ver que realmente foi um livro muito reflexivo e eu acho que hoje a gente tira essa maior reflexão da história, tanto do livro quanto da série, que é o fato de que a gente tem que buscar deixar um legado e que o seu legado tem que ser um legado positivo, sabe? Tem que afetar as pessoas de forma positiva e transformar as pessoas pro bem. Eu não amei as duas histórias, tá? Não sou apaixonada pelas duas histórias, mas ainda assim foi uma história muito rica. Eu tirei muitas coisas da Estação 11. E, aliás, Estação 11 é o nome do quadrinho, tá? Que a Miranda faz, a primeira mulher do Arthur. Ela é artista e ela escreve uma história em quadrinhos, ela desenha também Estação 11. E eu achei que na série eles honraram Estação 11 muito mais do que no livro. Na série a gente tem cenas de ficção científica, assim. A gente tem cenas como se eles estivessem na Estação 11. A gente tem esse quadrinho em todos os episódios.
eles falam muitas das falas do quadrinho, então eu achei que a série honrou o nome Estação 11 e o conceito Estação 11 mais do que o livro. É isso, gente. Essa é a minha extensa opinião de Estação 11. Gostei muito e recomendo pra vocês com certeza. Agora eu quero pegar outro livro, só que O Céu da Meia-Noite, que é uma das opções, sinto que vai ser muito parecido com Estação 11, mas eu vou deixar ele pra depois. Agora eu acredito que a melhor opção pra mim seja Além do Oceano. Então eu acho que eu vou pegar esse daqui porque talvez ele demande um pouquinho mais de atenção da minha parte. Eu sinto que ele não é tão fluido assim. Eu não sei, eu olho pra ele, eu não imagino a história sendo muito dinâmica, sabe? Então essa vai ser a nossa próxima leitura do vlog. Vamos nessa! O calor vibrava sobre a estrada à nossa frente. Ondulava no topo da colina, parecia água, mas quando chegávamos mais perto, desaparecia. Acima de nós, o céu estava azul, nenhuma nuvem, azul, sempre azul. Eu já tinha começado a odiar aquela cor. Fazia tempo que alguém cuidara das estradas. As casas pelas quais passávamos estavam abandonadas, os campos secos e chamuscados pelo sol. A bola de fogo no céu me roubava cada gota de água. O asfalto estava tão quente que provavelmente derreteria em breve. Quanto mais seco nosso próprio país ficava, mais ela falava sobre os países do norte, onde a chuva não vinha apenas em raras vezes nos meses frios, mas também na primavera e no verão, onde não havia secas prolongadas, onde acontecia o contrário, onde a chuva era uma praga, vinha em tempestades, onde os rios alagavam, as represas rebentavam, abrupta e brutalmente. Na nossa terra só tínhamos o mar salgado que estava subindo, ele e a seca. Ela era a nossa enchente, inexorável. Primeiro era chamada de seca bianual, depois tri, depois tetra. Este era o 5º ano. O verão parecia sem fim. Eu tinha um trabalho com que me ocupar, não poderia largá-lo, não poderia largar a velha e acabada usina de dessalinização que transformava o mar em água doce. No entanto, a energia caía e voltava, os mercados se esvaziavam e a cidade se tornava cada vez mais vazia, mais quieta e mais quente, pois quanto mais seco ficava o solo, mais quente ficava o ar. Antes, o sol gastava sua força na evaporação, agora que não havia mais umidade no solo, o sol pegava a gente. Enquanto ela falava, a temperatura subia. Refugiados de lugares ainda mais ao sul passavam pela nossa cidade. Ficavam alguns dias e seguiam caminho, mas a gente continuava ali. Assim que entramos, notei um som. Grilos. Estavam em uma árvore sobre a gente, esfregando intensamente as asas nas pernas. Não havia água. Mesmo assim, eles davam tudo, uma energia do caramba, sem desistir. Talvez fosse assim que a gente devia encarar as coisas. Quis correr, gritar, mas me forcei a andar calmamente. Os grilos, eles não desistem, eles aguentam a barra. Eu sou um grilo. As cachoeiras assustavam-me. A água tinha um poder, uma força. Eu havia pensado nela como invencível. Não mais. Não diante da mão humana, de escavadeiras, dutos de aço, túneis, não diante das receitas de concessões da industrialização e do estado de bem-estar social. Magnus veio até mim. São imponentes, disse ele. Este é o único adjetivo que tem no repertório? É claro que são imponentes, também são belas, magníficas, formidáveis, dramáticas. E tem que dizer que são úteis. Já esqueceu? Não foi o adjetivo que me ocorreu, mas é claro que as cachoeiras são úteis. Não tanto as cachoeiras em si, a água que sai delas. Subimos seguindo o leito do rio, que agora era uma fenda seca na rocha, e paramos no topo. Ele ficou olhando para os cabos de energia que cortavam a região serrana. Então, posso dizer algo sobre isso? Perguntou. O adjetivo que eu gostaria de usar é hediondo. Boa escolha, não é verdade? Mas posso dizer também que é belo? Belo? De onde tirou isso? De alguma forma é belo, a grandeza humana, como conquistamos o mundo. Talvez seja o engenheiro em mim falando agora, mas afinal é isso tudo que nos tirou da pobreza, que nos levou adiante. A grandeza humana, uma contradição.
Os termos grandeza e humana não pertencem à mesma frase. Magnus seguiu os cabos de alta tensão com os olhos através da região serrana e apontou. Isso daqui é o resultado da capacidade humana de planejamento. Conseguimos imaginar um futuro, cuidar de nós mesmos, nossos filhos, nossa velhice e daqueles que virão depois de nós. E por isso somos superiores a todas as outras espécies, porque sabemos planejar? Como todas as espécies, cuidamos de nós mesmos, faz parte do nosso instinto. Então o que nos impulsiona, o instinto ou o intelecto? Os dois. Mas o empreendimento hidrelétrico é um resultado do intelecto? Acho que é antes o resultado do instinto. Não se planeja uma enorme usina hidrelétrica por instinto, mas se concordarmos que faz parte do instinto humano cuidar de si mesmo e dos seus filhos, então esses empreendimentos são resultado do instinto, um instinto que falhou. Você diz que é inerente a nós cuidar dos nossos descendentes, mas na verdade estamos só cuidando de nós mesmos e nossos filhos, no máximo nossos netos. Esquecemos os que vêm depois. Ao mesmo tempo, somos capazes de fazer mudanças que afetam centenas de gerações futuras, que prejudicam todos que vêm depois de nós, ou seja, o instinto de proteção fracassou. Não sou determinista. Nada indica que vai dar tudo certo, com os seres humanos, com o mundo. Trago boas notícias, finalizei a minha leitura de Além do Oceano. Eu consegui ler esse livro em 2 dias, o que me surpreendeu muito, porque eu tava esperando que ele não fosse tão fluido assim. Mas deu certo e já vim comentar com vocês o que é que eu achei, falando que eu gostei do livro. Além do Oceano vai contar a história de 2 personagens principais, cada um tem o seu ponto de vista. A Signe, que eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, eu acho que não, porque ela é da Noruega. E o David, que é um cara francês. A Signe tá vivendo em 2017, ela é uma ativista ambiental de quase 70 anos e ela tá lutando por uma causa porque ela mora na Noruega e agora a cidadezinha, a vila dela, decidiu que eles vão tirar gelo das geleiras para vender como gelo exclusivo para os ricos. Ela não entende como que as pessoas podem fazer isso com a natureza e ela acaba criando todo esse plano para atrapalhar um pouco essa ação. E o David tá em 2041, tá acontecendo uma seca muito forte na Europa inteira. Ele é francês, mas a gente também tem outras pessoas da Espanha e tal. E o David tá com a filhinha dele, a Lu. Ele tinha uma família, só que eles acabaram se dividindo e ele só tá com a sua filhinha mais velha, que deve ter uns 5, 6 anos. E o David tá buscando um acampamento onde eles podem se proteger da seca. Só que tá ficando muito difícil porque realmente é uma coisa muito grave, não tem mais água pra eles beberem, a água é super racionada, não tem mais tanta comida, as pessoas não têm onde morar, incêndios estão acontecendo. Esses 2 pontos de vista, essas 2 vidas que meio que vão juntas, porque os capítulos são divididos bem certinho entre a Signe e o David, e no fim a gente vai entender como é que a vida deles acaba meio que entrelaçada. Antes da gente entrar na minha opinião, queria fazer um comentário que quando eu vi esse livro pra comprar, e eu jurava que essa autora era sul-americana, e eu não sei por que eu achava isso, mas mesmo depois de ler a sinopse que se passa na Europa, eu jurava que ela era sul-americana por conta do nome, mas não, gente. A Maja Lund é uma autora norueguesa, os livros dela foram traduzidos para vários países, ela é uma autora bem conhecida na Noruega, tanto que eu fui entrar em algumas resenhas depois para marcar lá no Storygraph que eu tinha lido, e grande parte das resenhas tá em norueguês, é uma língua bem estranha, mas ainda assim fiquei muito surpresa porque eu não leio tantos autores fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra, sabe? Então é uma autora norueguesa, caso você queira também colocar esse livro num outro projeto de lenda ao redor do mundo, enfim, fica a dica. O livro não é perfeito, eu gostei dele, foi um livro muito fluido, muito fácil de ler, isso com certeza. Só que o problema desse livro é que ele é dividido, como eu falei, bem certinho entre a Signe e o David. O passado é necessário que esteja aqui porque a gente precisa entender algumas coisas de como a vida dos dois vai se entrelaçar. Só que ainda assim, o futuro, a parte do David, é muito mais interessante do que a parte da Signe. Isso porque a autora começa a história dela de uma forma bem interessante pra gente entender essa coisa da geleira, e depois ela utiliza muitos capítulos da Signe pra falar sobre coisas que não têm nenhuma importância pra história. A Signe é dona de um barco, ela vive nesse barco e pra esse plano que ela criou dar certo, ela precisa passar de um lugar pro outro. Então ela decide fazer essa jornada de barco. Acontece que muitos dos capítulos da Signe é simplesmente ela nesse barco sem qualquer tipo de importância, sabe? Ela tá fazendo as coisas dela, ela passa por uma tempestade,
tempestade, ela vê alguma coisa no mar. Então são capítulos que pra mim poderiam ter sido tirados da história. Se a autora não tivesse dividido o livro certinho entre capítulos alternados, ela podia ter usado um pouquinho mais da história pra aprofundar a história do David. E os capítulos da Signe não seriam todos assim alternados, sabe? Seria um ou outro pra gente entender o passado. A parte mais interessante da vida da Signe é, na verdade, a infância dela, porque a gente vai entender como é que ela se tornou uma ativista ambiental. Mas a parte interessante dela acaba por aí. O David já é diferente, porque ele tá vivendo num momento muito catastrófico, assim. Então, todos os capítulos dele são interessantes por algum motivo. Seja alguma coisa que acontece, seja alguma fala dele, seja alguma reflexão, seja como ele lida com a família ou com a falta da família. Então, eu gostei bastante do futuro. Eu acho que a autora poderia ter colocado um pouquinho mais capítulos de David e um pouquinho menos capítulos de Signe. E esse livro me fez refletir bastante num assunto que fazia tempo que eu não refletia. Primeiro, porque eu me afastei um pouco, né, dessa discussão ambiental. E segundo, porque é um pensamento, é um tipo de reflexão que é um pouco dolorosa de fazer, que é o fato de que o recurso que a gente mais precisa para viver é também o recurso mais ameaçado que a gente tem. Todo e qualquer ecossistema, todo e qualquer ser vivo precisa de água para sobreviver. Nós precisamos de água para sobreviver. Sem água, nós não vivemos. Água é vida. E quando a gente para pensar nisso, essa questão da água se torna muito mais complexa, porque a água é um dos recursos mais ameaçados que a gente tem hoje. Sim, nós temos água em abundância agora, mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Isso não quer dizer que a nossa água vai estar sempre limpa. Isso não quer dizer que a nossa água vai estar sempre disponível. E esse livro fala muito sobre a água. Se você quer um livro que fala sobre água, sobre recurso água, esse livro é pra você, porque ele foca muito nisso. Tanto que os nossos dois protagonistas estão sempre em muito contato com água. Só que a água que eles mais têm contato não é uma água que a gente pode utilizar, porque é o mar. A Signe vive no mar, ela vive nesse barco, ela tá sempre em contato com o mar, ela luta muito pelo mar, pela saúde do mar. Ela também lutou um pouco pela saúde da água doce no início da infância dela, mas ainda assim ela mora no mar e ela está sempre em contato com essa água. Já o David, antes de acontecer essa catástrofe toda, ele trabalhava numa usina de dessalinização, que é basicamente uma usina onde eles pegam água do mar e tiram todo o sal dela para que ela possa ser consumida pelos seres humanos. Ela meio que se torna uma água doce. E o David trabalhava nessa usina e ele estava muito ciente, assim, ele estava muito confiante de que essa usina seria o futuro do país dele, da vila dele que seja. Só que acontece que a usina dele precisava de energia para funcionar e acabou que a energia não foi suficiente. Então, mesmo assim, ele estava em muito contato com o mar. Só que essa abundância de água que ainda existe aqui, tá? Mesmo na história do David, o mar ainda tá muito presente. Não é uma água que a gente pode utilizar sem tratar, sabe? Sem tirar o sal. Porque você tomar água salgada não vai dar muito certo para você. Então, é um livro que mostra pra gente que mesmo que a gente tenha água em abundância nos oceanos, a gente ainda está em risco de não ter água doce. E isso é muito sério, gente, porque o aquecimento global, ele tá sim congelando algumas partes, está sim aquecendo outras partes, mas isso não tem só a ver com clima, isso tem a ver com mudança de clima, mudança de corrente de ar, tá tudo interligado. Isso também vai afetar as chuvas, chuva demais em algum lugar, chuva de muito menos em outro lugar. E isso é uma reflexão muito estranha de fazer, porque se a gente não tiver água, a gente não tem vida. É muito... como que eu posso dizer? A gente fica muito ansioso assim, porque parece que é um futuro que a gente pode chegar num dia, sabe? Não é um futuro tão distante, não é um futuro tão fantasioso assim. É um futuro que parece bem real. Mas ainda assim, eu gostei muito desse livro. Eu acho que ele também faz uma certa reflexão sobre a vida humana, mas nesse caso, eu achei ele bem mais puxado pro meio ambiente do que Estação 11. Estação 11 eu achei bem mais puxado pra reflexão da humanidade e tal, e esse daqui não. Eu queria também colocar 2 filmes aqui, porque eu acho que faz sentido com essa história de água e de água contaminada e tal. Ela não fala de água contaminada, mas ainda assim veio na minha cabeça. São 2 filmes que eu gosto muito e eu acho que eles fazem muito sentido, assim, pra essa parte. E são dicas, caso vocês queiram assistir. O primeiro filme é Erin Brockovich. Esse filme é baseado em fatos. A Erin realmente existe. E a Erin era uma mãe solteira que estava trabalhando num pequeno escritório de advocacia. Até que um dia ela acaba descobrindo um caso muito interessante de uma cidadezinha em que muitas pessoas estão adoecendo. Ela começa a investigar isso meio que por cima, assim, e ela acaba descobrindo um caso de grande contaminação de água por uma grande empresa. E o segundo filme é O Preço da Verdade. Eu vou colocar aqui se o título estiver errado. Ele é um filme bem recente, se eu não me engano. Erin Brockovich é bem antigo, mas esse aqui é recente. Ele também vai falar sobre uma grande empresa que contaminou água e é uma empresa que atua até hoje. Eles fazem o Kevlar.
que é aquele Tecido à Prova de Balas. São dois filmes muito interessantes que falam sobre água contaminada, o fato de que a gente ainda tem água disponível, mas essa água não é mais consumida pelos seres humanos, ela não pode mais ser consumida. Então, fica a dica, gente, Além do Oceano e esses dois filmes, porque eles são muito interessantes e eu gostei bastante dessa leitura, foi bem enriquecedora mesmo. Só a parte da Signe que eu achei que poderia ter sido um pouco mais agilizada. E como eu falei, a minha próxima leitura vai ser O Céu da Meia-Noite e também tem a adaptação da Netflix. Ainda bem que é um filme, porque eu não queria mais assistir uma minissérie. Realmente Estação 11 foi muito bom, mas foi um pouco longo, acho que tem 12 episódios, alguma coisa assim, 10 episódios. Foi assim, um pouco mais extenso do que eu tava imaginando. Um filme eu consigo pegar bem mais rápido. Depois eu volto pra comentar com vocês sobre a sinopse e tudo, porque eu acho melhor eu mesma contar a sinopse pra vocês. Essa vai ser a nossa próxima leitura do vlog, então vamos nessa. Para ele, continentes e países nunca significaram nada. Só o céu o movia, os acontecimentos do outro lado da janela atmosférica. Tinha uma boa ética de trabalho, um ego inflado e alcançava resultados inovadores, mas não estava satisfeito. Nunca estivera satisfeito e nunca estaria. Não era o sucesso que ele almejava, nem a fama, mas a chance de entrar para a história. Queria abrir o universo ao meio feito uma melancia madura. Depois, ordenar o caos de sementes polpudas diante de colegas embasbacados. Ele queria pegar a fruta e seu vermelho encharcado e quantificar as vísceras do infinito. Queria ver a aurora do tempo e vislumbrar o começo de tudo. Ele queria ser lembrado. No entanto, aqui estava ele, aos 78 anos, no topo do arquipélago do Ártico, na fronteira da civilização, e tendo chegado ao fim de um trabalho da sua vida, tudo o que lhe restava era encarar a face sombria da própria ignorância. A tripulação da Éter estava em guerra com o tempo. Havia tanto dele, as horas de cada dia e as horas de cada noite e assim por diante repetidamente. Semanas, meses a preencher. Sem saber o que esperava por eles na volta, suas tarefas e procedimentos pré-determinados se tornavam inúteis, sem sentido. Se nunca mais iriam sentir a gravidade da Terra, então por que dar importância a todas aquelas medicações e os exercícios para lembrar o corpo do seu próprio peso? Se o mundo e todas as pessoas que conheceram em suas vidas tinham queimado ou congelado ou virado vapor ou sido tomados por uma doença ou alguma outra versão igualmente desagradável da extinção, que diferença faria se deixassem de se cuidar ou ficassem deprimidos? Para quem eles tentavam voltar? Não convinha a situação deles? Tudo parecia se mover mais lentamente. Uma apreensão tomou conta de todos. O peso do desconhecido, da crescente sensação de inutilidade. Não havia como saber, não havia dados para analisar, a não ser a ausência de dados. A Terra, tão silenciosa, ainda estava a 10 meses de distância. Uma longa jornada rumo a um lar incerto. A nostalgia invadiu a todos eles. Sentiam saudade das pessoas, dos lugares, dos objetos que tinham deixado para trás. Coisas que começavam a pensar que nunca mais voltariam a ver. Infelizmente gripei, mas vamos ignorar um pouco a minha situação nasal pra gente conversar
sobre a minha última leitura desse vlog, que foi O Céu da Meia-Noite, como vocês viram aí. Eu acho que esse livro foi o único erro, entre aspas, que aconteceu na minha TBR. Eu tentei fazer uma TBR de livros de ficção que eu achava que iam falar do meio ambiente. Esse aqui eu acredito que seja o que tá mais fora dessa curva, só que ainda assim foi muito interessante e ele fala sobre um dos ecossistemas mais interessantes que a gente tem, que é o ecossistema do Ártico, que é muito diferente, é único, não tem em muitas partes do mundo, então ainda assim achei interessante para o quesito assunto meio ambiente, mesmo que ele não seja focado nisso, e realmente esse erro, entre aspas, que eu vou colocar, é porque ele é bem mais focado na situação humana, na reflexão humana, do que no meio ambiente, na ambientação da história em si. Como eu falei pra vocês naquele trecho que eu li, esse livro vai contar sobre o Augustine. Ele é um pesquisador muito ambicioso, ele nunca mediu esforços para ser o melhor, ele nunca mediu as pessoas que ele teria que deixar pra trás e que ele teria que prejudicar para ele ser um dos melhores pesquisadores que tem. Só que esse livro começa quando o Augustine tem 78 anos e ele tá fazendo uma pesquisa no Ártico. Então ele tá nesse centro de pesquisa quando de repente eles ficam sabendo, né, ele e os outros pesquisadores que estão ali, que teve uma catástrofe na Terra, uma catástrofe no planeta, e que eles têm que evacuar aquela área porque eles não sabem o que vai acontecer com todo mundo. Os pesquisadores se preparam para sair e o Augustine se recusa a fazer isso porque ele não tem uma vida fora a pesquisa. Ele não tem família, ele não tem para quem voltar, então ele se recusa a sair da estação onde ele tá, né, da estação de pesquisa, e ele acaba ficando lá. Só que nesse momento, logo no primeiro capítulo dele, ele também encontra uma garotinha que tá lá nessa estação, e os dois meio que formam ali uma dupla para tentar sobreviver no Ártico. Em paralelo com a história do Augustine, nós temos a história da Sullivan, que é uma astronauta que tá atualmente numa missão muito interessante com outros astronautas. Eles foram destinados para Júpiter para estudar as luas de Júpiter, para estudar a atmosfera de Júpiter. Então agora que eles estão voltando para a Terra, é que eles perceberam que eles perderam todos os tipos de comunicação, a Terra não responde mais eles. Então eles basicamente estão fazendo a viagem de volta, que é muito demorada, só que eles não sabem o que aconteceu, eles não têm informação nenhuma porque eles estavam no espaço quando essa catástrofe aconteceu. E essas duas histórias vão andando juntas, até que vocês viram aí que eu entendi o plot e a ligação delas, porque elas são ligadas de alguma forma, elas tinham que ser ligadas de alguma forma, é um livro, teria que ter um plot entre essas duas narrativas, e no momento que eu descobri, eu filmei pra vocês, porque realmente foi assim, uma descoberta da minha parte, sabe? Porque eu tava muito distraída, não tinha percebido, mas se você prestar atenção, você vai pegar desde o início. A história dos dois é muito interessante, porque eles são pessoas muito semelhantes. Semelhantes no sentido de que o Augustine é um cara muito ambicioso, e ele está ali por conta própria. Ele fez as escolhas que ele fez na vida, e essa é a consequência de todas elas, ele ficar sozinho, solitário, apenas com essa garotinha. E ao mesmo tempo, nós temos a Sullivan, que tá numa nave espacial com outras pessoas, só que ela também se sente muito sozinha, porque ela deixou a família dela pra trás pra ir nessa missão, e ela não sabe o que aconteceu com eles. Então eles têm um tipo de solidão meio semelhante, assim. O Augustine tá nessa estação, ele tenta entrar em contato com o rádio, né? Por isso que logo aqui no início tem essas ilustrações de ondas de rádio. Aqui nós temos as ondas de rádio no Ártico, né, que é onde ele tá, e aqui nós temos as ondas de rádio fora da Terra, que é onde a Sullivan está. Eles acabam conversando uma hora, bem pro final do livro, assim, porque eles conseguem pegar o sinal um do outro, né? A Sullivan tá vindo pra Terra, então quando ela chega mais próxima à Terra, eles conseguem pegar essa frequência deles e eles acabam conversando através do rádio. Eu sei um pouquinho de rádio, gente, porque meu pai gosta muito de rádio, então assim, foi um assunto interessante de ler. Só que ao mesmo tempo, esse livro, como eu falei, não vai focar muito no meio ambiente. Ele fala bastante sobre a ambientação do Augustine, não tanto sobre a ambientação da Sullivan, porque ela tá meio que no vazio, no espaço, ela tá vindo pra Terra, então tem algumas cenas interessantes, só que a maior parte da ambientação, assim, que a gente tem é a do Augustine quando ele tá lá no Ártico. Fala bastante sobre os animais que tem lá, fala bastante sobre o clima de lá, fala bastante sobre a vegetação, o modo como o clima vai mudando e todas essas coisas vão mudando, os animais e tal, mas não é o foco da história. O foco da história é a solidão do Augustine e a solidão da Sullivan, e os dois tendo essa conversa. Só que, como eu falei, é um livro que tá interligado e uma hora um plot vai acontecer, vocês vão perceber. Eu gostei do livro, ele é aquele tipo de livro que não fala nada e fala tudo ao mesmo tempo. É uma história muito parada, não tem grandes acontecimentos, não tem grandes emoções, só que ao mesmo tempo ele te faz refletir muito, assim, com as suas decisões, com o modo como você leva a sua vida, se acontecesse algo do tipo, como que você agiria, o fato de que os dois estão em tipos diferentes de solidão. E o que mais me frustrou nesse livro, que foi a única coisa que eu não gostei nele, é que a autora não fala o que aconteceu, ela não fala o que aconteceu nessa catástrofe.
catástrofe. Quando aconteceu essa catástrofe, que é o nome que ela usa, o Augustine estava no Ártico e a Sullivan estava numa nave espacial. Então os dois não têm informação do que é que aconteceu, muito menos a gente, porque a gente só acompanha o ponto de vista do Augustine e o ponto de vista da Sullivan. Então a gente também não sabe o que aconteceu. E no último capítulo do livro, eles vão tentar descobrir e mesmo assim a gente não tem essa resposta. Então eu acho que foi a única coisa que me frustrou. Mas, pensando que esse é um livro que fala nada e fala tudo ao mesmo tempo, meio que faz sentido a autora não criar um plot tão específico. Esse livro é mais sobre a existência humana, sabe? Sobre refletir na sua própria vida, na sua própria história, nas suas escolhas, o que é que você fez pra chegar nesse ponto, sabe? Então é um livro bem mais reflexivo do que é focado em meio ambiente. Como eu falei, eu acho que ele vai ser o único fora dessa curva ambiental que eu escolhi pra esse vlog. Só que ao mesmo tempo, ele é bem curtinho e eu recomendo pra vocês, se vocês gostam desse tipo de livro que faz refletir, desse tipo de livro que não fala nada e ao mesmo tempo te traz muitas coisas pra você pensar. Eu demorei um pouquinho pra ler ele, bem mais do que os outros, porque, como eu falei, não existe um plot principal, é mais sobre as personagens que compõem a história, mas ainda assim foi um livro muito interessante de ler, não me arrependo. Ele não faz muita parte desse vlog, assim, eu não recomendaria esse livro pra vocês com base na descrição do meio ambiente, mas eu recomendaria esse livro com base em outras indicações, assim, como uma indicação geral de livro. Essa é minha brevíssima opinião de O Céu da Meia-Noite, e como eu falei pra vocês, ele tem uma adaptação na Netflix que é com o George Clooney. Quando eu fui procurar a adaptação pra eu ver os atores que iam fazer, eu fiquei um pouco tensa, assim, tô um pouco apreensiva, porque ela tem uma nota muito baixa, por exemplo, 2.8 de 5, assim. Então, eu ainda não assisti, mas eu vou assistir hoje, e depois eu volto com a minha opinião sobre o filme pra vocês. Eu queria só falar sobre o livro pra eu não perder a minha linha de raciocínio, porque eu não consegui assistir o filme ainda. Como falei, fiquei doente, eu ia assistir ontem, só que, enfim, gente, eu tomei o remédio me capotou, assim, e eu não consegui assistir, mas eu vou voltar pra falar sobre o filme. E depois que eu voltar pra falar sobre o filme, aí a gente passa para o quarto e último livro desse vlog, que é A Seca. Eu espero que esse livro seja também focado no meio ambiente, que ele não seja tão fora da curva como O Céu da Meia-Noite, mas ainda assim eu tô curiosa porque ele é um thriller e ele é um pouquinho grande, assim, comparado ao Céu da Meia-Noite, mas eu acho que talvez esse aqui seja um pouco mais fluido, porque eu sinto que tem um plot mais principal, assim. Então vamos nessa, assistir O Céu da Meia-Noite e ler A Seca, e eu vou comentar tudo com vocês daqui a alguns minutos. Então assisti O Céu da Meia-Noite, o filme, e eu não gostei do filme. Eu acho que o livro é bem melhor, bem mais desenvolvido, bem mais explicado, e apesar do livro não ter um objetivo, eu sinto que o filme ficou super perdido. Vamos começar com o fato de que o nome da autora aparece como uma consultora executiva, e eu achei que ela não ia aparecer, porque logo no início já dá pra ver que o filme é diferente. Ele começa a se passar em 2049, e apesar de no livro a gente ter essa ideia de que a história se passa no futuro por conta da missão espacial em que a Sullivan está, eles estão indo para Júpiter, estudar Júpiter, então entende-se que eles já estão um pouco mais no futuro, porque a gente ainda não fez isso agora. Eu ainda acho que eles tentaram deixar muito claro que era algo futurista, e eu não gosto tanto disso. Segundo, é que por conta dele se passar em 2049, o filme é bem mais tecnológico, ele tem muitas máquinas, a nave onde eles estão é super estranha, ela é meio fantasiosa, assim, um negócio bem 2049 mesmo, bem tecnológico, e eu não gosto disso. Eu acho que eles fantasiaram muito na questão da tecnologia e da ambientação da tecnologia na história. Eu não falei sobre isso no livro, mas a Sully é a especialista de comunicação da nave, da missão onde ela está, por isso é que ela é quem fala com o Augustine na estação onde ele está na Terra. Eles se comunicam primeiro porque o Augustine
Augustine sabe mexer em rádio, ele gosta disso desde que ele era criança. Segundo, porque a Sully é a especialista em comunicação, então é ela quem faz toda essa questão da comunicação dentro da nave e da missão. No filme, eu achei o personagem do Augustine muito problemático. Ele não é assim no livro. No livro, ele só tem aquela coisa existencial de sou velho. Ele tem 78 anos e ele fala bastante sobre isso, o fato de que o corpo dele não funciona mais do mesmo jeito, que ele tem muitas dores nas juntas, que ele não consegue acompanhar a garotinha que ele tá junto, que ela é muito mais ativa, muito mais animada do que ele, e ele é como se fosse o avô dela, então ele fala bastante sobre o corpo dele não ser mais o mesmo. Já no filme, eu achei que o George Clooney até interpretou bem o papel do Augustine, só que ele é bem mais problemático. Ele tem um consumo muito grande de bebida alcoólica e de remédio, o que não faz sentido, porque isso não acrescentou em nada na história do Augustine, assim, honestamente, pra mim isso não muda nada. Quando no filme o Augustine percebe que existe ainda uma missão espacial ativa, ele tenta entrar em contato com a nave para que eles não venham pra Terra. Diferente do livro, porque no livro ele não sabe que tá tendo uma missão espacial, porque a tecnologia não tá tão presente quanto ela está no filme. A tecnologia do filme é tipo uma base, assim, muito grande da história. Então no livro, o Augustine não tem a mínima ideia do que tá acontecendo no mundo, ele só tem um rádio e um sonho. E no filme eu acho que foi muito mais programado ele entrar em contato com a nave pra falar, não venham pra cá. Dentro da nave, eles tiraram alguns personagens e mudaram os personagens que ficaram. A história base do livro inteiro ainda existe, mas eles modificaram muitas coisas que eu não acho que são mudanças relevantes. Não são mudanças que deixaram a história melhor, sabe? Foi apenas um filme meio diferente da história original que não acrescentou em nada. O livro não tem um plot principal, então eu sinto que no filme eles tentaram fazer uma história mais tensa, uma história com alguns acontecimentos que não estão no livro, apenas pra deixar a história mais interessante, sabe? E no livro não tem isso. Só que essas mudanças não foram relevantes, elas não tornaram a história melhor. Pelo contrário, eu achei que o filme foi bem ruim e prefiro a história do livro. E por fim, eles mudaram o final, eles mudaram a história principal do final, que eu fiquei chateada porque pra mim o livro caminha pra uma história muito bonita. O livro é muito poético, ele é muito existencial e ele tem uma beleza meio poética, sabe? Que a gente vai acompanhando desde o início com a história dos dois. Os dois têm reflexões muito interessantes e os dois trazem essa beleza pro livro. O filme ficou parecendo um filme comercial que não funcionou. Ele não tem nenhuma cena bonita, ele não tem nenhuma reflexão bonita. Mudaram as personagens, mudaram o final. Então, assim, honestamente, gente, se vocês forem ler O Céu da Meia-Noite, nem precisa assistir o filme, porque o livro é bem melhor. Não são todos os casos que eu acho isso, tanto que eu falei pra vocês que eu gostei muito de Estação 11, as duas mídias, tanto o livro quanto a série foram muito interessantes, eles se complementaram. E esse não foi o caso. Pra mim, O Céu da Meia-Noite é o livro, apenas o livro. O filme não funcionou e eu não sei nem o que eles fizeram. Mas enfim, essa é a minha opinião. Foram 2 horas de vida pra fazer essa opinião pra vocês. Agora vamos com a seca, porque hoje eu não tô me sentindo muito bem, então eu acho que seria legal tirar um tempinho pra ler e descansar. Então já vou pegar esse livro agora e eu não sei quando que eu vou conseguir trazer minha opinião pra vocês, mas em breve. A seca havia deixado as moscas mal acostumadas com tantas opções naquele verão. A falta de chuva significava falta de alimento, e a falta de alimento gerava decisões difíceis enquanto a minúscula cidade cintilava dia após dia sob um ardente céu azul. Vai passar, diziam os fazendeiros, enquanto os meses se desenrolavam e completavam o 2º ano. Repetiam as palavras em voz alta uns para os outros como um mantra, murmuravam-nas para si mesmo como uma prece. Entretanto, os meteorologistas de Melbourne discordavam. Bem vestidos e solidários em estúdios climatizados, faziam uma referência rápida quase todas as tardes no Jornal das 6. Eram oficialmente as piores condições climáticas em um século. O padrão climático tinha um nome, embora sua pronúncia variasse. É o Ninho. Pelo menos as moscas estavam contentes.
Faz uns 2 dias que eu gravei a minha última opinião pra vocês e eu ainda tô passando mal. Eu tô até com dor de cabeça agora por conta do nariz congestionado. E tentei colocar uma blusinha mais arrumada pra ver se eu me animo um pouco, sabe? Mas aproveitei que eu não estava me sentindo muito bem nos últimos 2 dias e consegui ler A Seca. Então bora falar sobre esse livro que é o último desse vlog. A Seca vai contar a história de uma cidadezinha na Austrália, uma cidadezinha do interior, o que eu já achei muito legal porque eu não sabia que esse livro se passava na Austrália. Ele tá fora do eixo Estados Unidos e Inglaterra, então fica a dica pra vocês. E essa cidadezinha tá passando por muitas dificuldades por conta da seca, que já dura 2 anos. É uma cidade agrícola e a seca tá prejudicando todo mundo, os ânimos estão muito exaltados, só que a gente vai focar num crime que acabou de acontecer. Um dos melhores amigos do nosso protagonista acabou se envolvendo num crime. Eu não posso entrar em muitos detalhes por conta da gravidade do crime, mas vamos apenas dizer que ele é o principal suspeito de ter a família inteira e depois ter se... O Aaron, então, que é o nosso protagonista, ele é agente federal, ele investiga as finanças das pessoas, ele é aquele agente federal mais ligado com a parte econômica. Ele volta pra essa cidadezinha depois de 20 anos que ele tinha saído dela pra ir no enterro do seu melhor amigo. Acontece que o Aaron foi embora dessa cidade há 20 anos porque outro crime tinha acontecido naquela época. Uma das melhores amigas do Aaron acabou falecendo de formas estranhas e suspeitas, e ele, na verdade, era um dos maiores suspeitos desse crime, só que a cidadezinha não tinha nenhuma prova e as pessoas simplesmente culparam ele, por isso ele e o pai decidiram sair dessa cidade. Então nós temos essa visão meio do passado, com esse crime que nunca exatamente foi resolvido, e agora com esse outro crime no presente que também tá interligado com o passado, porque os dois têm relação com o nosso protagonista, Aaron Falk. Acontece que enquanto o Aaron tá na cidadezinha no presente para o enterro da família e do melhor amigo dele, os pais do melhor amigo dele pedem ajuda pro Aaron para que ele investigue um pouco esse caso, porque eles não acreditam que o filho dele possa ter sido capaz de fazer isso. Então o Aaron começa a investigar esse caso junto com o policial da cidade, porque ele não é exatamente um policial, e juntos eles vão tentar descobrir exatamente o que aconteceu, porque são circunstâncias muito estranhas nos 2 crimes, apesar deles estarem investigando só mais o presente. Eu gostei muito desse livro, ele não é um dos meus livros favoritos de suspense, mas ele me entregou tudo que eu espero de um bom livro de suspense. Ele me entregou um protagonista muito legal de acompanhar, e pra mim esse é um dos principais pontos que eu busco dentro de um suspense, porque se eu vou acompanhar uma investigação policial que seja, o protagonista tem que ser legal de acompanhar. Então o Aaron é um cara muito sensato, ele é um cara muito calmo, e ele foi muito legal de acompanhar porque ele também tá enfrentando certas coisas ali naquela cidade, além de estar investigando o caso. Ele me entregou um mistério que fez sentido, um crime que aconteceu, eles não sabem exatamente quem é o culpado. Ele me entregou, no geral, um livro que me entreteve, assim, muito por 2 dias. Eu não vou falar que esse foi o livro mais bem desenvolvido que eu já li na minha vida, porque eu estaria mentindo. Eu acho que o final, assim, a autora podia ter desenvolvido um pouquinho mais, mas ainda assim eu gostei que os 2 casos foram resolvidos nesse livro. Ele é um livro que você não consegue parar de ler, a cada fim de capítulo tem uma pista nova que você quer acompanhar. Os personagens secundários são muito interessantes também, e eu acho que é um livro daqueles que vai te enganando, sabe? Ele vai te levando por vários caminhos secundários, até que você entra no caminho principal e finalmente entende o que acontece, que é típico de livro de suspense. Com relação ao meio ambiente, esse livro não foca muito nessa ambientação, né, nessa parte de assunto ambiental, mas ainda assim eu gostei muito dele, porque a todo momento a autora fala que a seca é um dos principais motivos que faz as pessoas serem diferentes com relação à personalidade. Tem uma cena aqui muito interessante que o Aaron vai na escola, na única escola que tem na cidade, para investigar a mulher do melhor amigo dele, né, que acabou falecendo. Ela trabalhava nessa escola e o filhinho dele estudava nessa escola. E quando ele entra no corredor principal da escola, tem vários desenhos nas paredes das crianças que estudam lá. E ele fala nessa cena que todas as pessoas desses desenhos estão com a boquinha virada para baixo, como se elas estivessem tristes. Não tem ninguém, nenhum bonequinho de palito com a cara feliz. E aí eles começam a conversar que é por conta da seca, que a seca tá prejudicando tanto o negócio das famílias, como não tá dando aquela vida para aquela população
população, sabe? A seca tá fazendo tudo morrer, as coisas não estão indo pra frente e isso acaba influenciando na sociedade que tá morando ali. Eu achei isso genial, pra mim é um dos melhores assuntos desse livro. Como eu falei, ela não foca muito nessa questão, mas ela dá muito a entender que as coisas só chegaram nesse ponto por conta da seca, porque a seca, né, a falta de água, que a gente já conversou nesse vlog, que é vida, acabou mudando a personalidade das pessoas e fazendo as pessoas ficarem mais irritadas, sabe? Mais prontas pra brigar, mais prontas pra falar coisas que elas não queriam. Então, para um livro de meio ambiente, não seria uma ótima indicação pra vocês, mas ao mesmo tempo dá pra gente tirar essa reflexão de um livro de suspense que tem uma seca envolvida. E eu não posso falar mais nada além do gostei e recomendo, porque é um livro de suspense e toda e qualquer coisa que eu falar a partir de agora vai ser um spoiler pra vocês e vai prejudicar a leitura de vocês se um dia vocês pegarem a seca pra ler. Mas eu recomendo sim, eu acho que é um livro de suspense muito legal, muito coeso. Não é lá tão bem desenvolvido como eu falei pra vocês, mas eu fiquei satisfeita com o final, com o fechamento da história e curti bastante. Aí, quando eu finalizei o livro, eu sempre dou uma lida nesse resuminho aqui do autor. Tá falando, né, que ela ganhou vários prêmios, aliás, eu não sei se vocês viram, mas ela ganhou muitos prêmios com esse livro. Ô, gente, perdão, eu tive uma crise de tosse, mas então, aqui no final tá escrito assim: os direitos de adaptação cinematográfica foram adquiridos pela produtora Pacific Standard, comandado por Reese Witherspoon. Quando eu vi isso, eu achei muito estranho, porque quando eu tava preparando a minha TBR, eu tinha procurado as adaptações antes, pra eu saber exatamente quais livros tinham adaptações. Tanto que nesse momento a gente já assistiu Estação 11 e O Céu da Meia-Noite, e eu não tinha ideia de que esse livro aqui tinha sido adaptado. Então, quando eu vi aqui que era pela produtora da Reese Witherspoon, pensei comigo mesma, esse livro já foi adaptado, porque a Reese não brinca em serviço, gente. Se ela comprou os direitos cinematográficos dele, é porque ele já tá feito. Aí entrei na internet, fiz a minha pesquisa, porque o nome dele é A Seca. Em inglês, ele é literalmente A Seca, chama The Dry. Então, quando eu procurei a adaptação, eu tava procurando por A Seca, adaptação A Seca. E eu não encontrei porque no português eles colocaram o nome da adaptação de Segredos do Passado. Não me perguntem por que mudaram dessa forma, mas em inglês a adaptação também chama The Dry. Fiquei pasma, mas aproveitei e já assisti o filme também pra gente comentar sobre a adaptação, porque eu não tava programando, né, assistir, eu não sabia que tinha, mas já que tem, assisti. Segredos do Passado, ou The Dry em inglês, tá disponível no Max, que é o streaming da HBO. Quando eu peguei o filme pra assistir, eu vi que um dos atores principais era um crush meu, porque eu tenho um crush nesse ator, gente, desde que ele fez Hulk. Enfim, outra história. Dei uma pesquisada, vi que o filme foi feito na Austrália mesmo, com atores australianos, então fiquei super orgulhosa de Reese Witherspoon nesse caso. E eu já quero começar dizendo que esse filme tem uma qualidade muito superior a Céu da Meia-Noite, porque ele tem uma parte cinematográfica maravilhosa. Vocês podem ver que as primeiras cenas são da seca, e essa seca vai meio que permeando o filme. Toda hora ele aparece em algum lugar que tá com a seca. Eu acho que eles foram muito leais nesse assunto. Com relação ao nosso protagonista, o Aaron Falk, eu fiquei um pouco surpresa com a aparência dele, porque no livro fala toda hora que ele é muito loiro, quase que albino. Então toda vez que eu imaginava ele na minha cabeça, eu enxergava esse ator aqui, só que esse daqui, como é meu crush, eu aceitei. Acho que a maior diferença que a gente tem com relação ao nosso protagonista não é só a aparência dele, mas sim o fato de que no livro ele não é um policial, ele é policial federal, só que ele não foca em investigações de assassinato. Ele é um policial federal que vai investigar coisas de fraude, sabe, crimes de colarinho branco. Então o Aaron do livro não tem muito essa coisa de eu sou policial. Ele simplesmente tá fazendo um favor para as pessoas que cuidavam dele quando ele era criança. Enquanto que o nosso protagonista do filme, ele já chega com uma posição mais eu sou policial. Então assim, muitas das partes das investigações no livro eram feitas pelo amigo policial dele, que era o xerife da cidade ali, o sargento da cidade. Enquanto que no filme eu acho que ele toma muito as rédeas da investigação e o policial fica meio de apoio, assim, como se fosse o Batman e o Robin, sabe? Então eu achei que no filme eles colocaram ele mais confiante, mais presente como policial que tá numa investigação. E sendo muito honesta, eu não consigo mais falar pra vocês o que tá diferente, porque esse filme foi extremamente fiel ao livro. Nós temos diálogos iguais, nós temos cenas iguais, nós temos o mesmo decorrer da história, os mesmos flashbacks. É incrível como eles foram fiéis à história. Diferente das duas outras adaptações que a gente assistiu pra esse vlog, que no caso eu assisti pra esse vlog,
vlog. Esse daqui foi diferente de Estação 11, que complementou o livro. Também foi diferente de O Céu da Meia-Noite, que atrapalhou inteira a história do livro. Esse daqui foi um filme que foi tão fiel ao livro que se você não leu o livro e você assistiu o filme, você vai ter a mesma experiência de quem leu, sabe? Não é uma história que complementa a outra ou uma história que estragou a outra. É simplesmente a mesma história em duas formas diferentes. E eu gostei muito, achei que foi muito legal. Se esse filme me prova, mais uma vez, uma coisa é que Reese Witherspoon sabe fazer filmes. Eu sei que não foi ela que fez o filme, porque o diretor também foi outra pessoa, mas a Reese sabe exatamente como colocar histórias no cinema, histórias de livro no cinema. Ela faz isso muito bem, ela já fez isso muito bem várias vezes, então quando fiquei sabendo que seria pela produtora dela, eu já esperava que fosse ser um filme muito bom. E realmente foi muito bom, gente, eu gostei muito dele. Fica a dica, se você não quer ler o livro, você pode assistir o filme, porque é a mesma coisa, assim, as mesmas personagens, os mesmos acontecimentos, o mesmo final, acontece tudo certinho. A única coisa mais diferente entre os dois é que, na verdade, é uma adaptação, só que eu não senti que foi uma adaptação. Eu senti que eles tiraram algumas partes do livro que realmente não precisavam estar presentes e condensaram a história em 2 horas, sabe? Se você fosse filmar o livro inteiro, você ficaria com um filme de, sei lá, 4 horas. Só que eles tiraram essas cenas que ficaram desnecessárias e condensaram o filme e ficou aquilo. Então eu gostei muito, gostei da seca, gostei do filme, gostei da adaptação. E a gente finaliza esse vlog com um livro muito bom, apesar de não ser tão focado no meio ambiente. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog. Como eu falei, eu quero fazer disso algo anual. Todo mês de junho eu quero ler livros de meio ambiente. Eu já tenho uma nova lista preparada para o ano que vem, porque eu sou dessa. Gente, eu tenho várias listas de vários projetos preparados que vai demorar um pouco pra fazer ainda. Mas já separei livros nacionais de ficção, de não ficção, livros estrangeiros de ficção e não ficção, pra ver se eu consigo acertar um pouco mais essa lista. Se eu pudesse fazer um ranking aqui de meio ambiente, né, com relação aos livros que eu li, eu diria que em primeiro lugar está Além do Oceano, em segundo lugar vem A Seca, em terceiro lugar vem Estação 11 e em quarto lugar vem O Céu da Meia-Noite. Eu acho que esse é o meu ranking com relação ao assunto de meio ambiente. Já pedi indicação pra vocês, então aproveita pra comentar o que é que você achou desse vídeo, se você quer ler, se você já leu esses livros, o que é que você achou, vamos conversar sobre esse assunto. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita pra se inscrever e não perder os próximos vídeos. Eu tô sempre fazendo projetos de leitura diferentes, então com certeza vem muita coisa legal por aí. Quero deixar o meu grande obrigada a você que me acompanhou nesse vlog, espero muito que vocês tenham gostado, e também o meu grande obrigada ao pessoal lá do clube de membros que me acompanha sempre. Agradeço todo o apoio de vocês em todos os vídeos. E é isso, gente. Agora eu fico por aqui. Eu tô me preparando já pro próximo vlog, pro próximo vídeo aqui do canal. Mas a gente se vê logo mais. Então um beijão pra vocês e até mais. Tchau!